Você está fazendo É, economia? sim, Legal. É uma área que não me desperta interesse, né? Eu já ouvi inúmeros vídeos de várias pessoas defendendo variados pontos marxista, keynesiano, liberal, ahn, anarcocapitalista, né? Eu acho muito legal essa área porque ela é humana, né? Assim como a filosofia tem várias correntes e eu já fui muito social-democrata. Depois eu comecei a encarar o Estado realmente como uma organização que força as pessoas a fazerem coisas que não foram previamente pactuadas. E eu não vi como justificar isso, sabe? Por mais que eu relutasse durante 8 anos, dizendo que o Estado era um mal necessário, eu comecei a ver o Estado como uma gangue mesmo. Só que uma gangue oficial que deixou de ter aquela aparência tão medonha e passou a mandar boleto, passou a usar perfume, a colocar terno, mas continua com a mesma essência. É aquela instituição que trata as pessoas como gado, sabe? Como o humano trata o bovino, tratando ele como um instrumento do seu próprio desejo, ao invés de permitir que as pessoas escolham o que farão com seu tempo, com seus recursos, com seu dinheiro. E eu não vi como refutar o fato de que o Estado ele é ilegítimo. Ele não tem como justificar a cobrança que ele faz e nenhuma atividade que ele faz. E por conseguinte, o imposto é roubo, é a subtração de dinheiro sem o prévio acordo com a pessoa que conquistou esse valor com o seu trabalho. Mas eu não abraço tudo que os ANCAPs falam, sabe? Eu reconheço que a propriedade privada existe, mas eu não vejo ela como absoluta. Eu entendo que existem situações excepcionais em que é permitida sim a violação dessa propriedade. Então, eu não sei me identificar hoje no campo político e muito menos econômico. Eu faço coro a tudo que os ANCAPs falam com respeito à ilegitimidade do Estado, mas eu não faço coro ao que eles falam com respeito à prática, como nós devemos nos comportar diante desse fato. Eu reconheço que existem situações em que nós precisamos sim apoiar a máfia estatal para preservar as nossas vidas. No momento em que ela já está instalada, nós estamos dentro de uma sociedade com uma mentalidade estatista que paga impostos, querendo ou não, e o Estado, na situação concreta, muitas vezes, é o único que pode nos ajudar. Então a gente tem que apoiar isso ao mesmo tempo que nós dizemos que precisamos criar meios para fugir disso, sabe? Eu não vejo isso como uma coisa contraditória, mas na verdade é uma aceitação da realidade como ela é, buscando fugir disso, buscando escapar das garras do Estado. Você entende? entendo. Assim, eu já fui muito ANCAP. Eu já fui. Nossa, fui muito, muito mesmo. Só que o que não fundamentou pra mim seria. Fundamentou da teoria ANCAP foi quando eu tava vendo Hope. Hum, E um livro chamado O que Deve Ser Feito. É como se fosse um chamado à revolução. Assim, não é realmente um chamado, mas a ideia dos ANCAPs, na minha cabeça, só faz sentido se for uma revolução mundial. hum, Porque em nenhum momento da história da humanidade um grupo de milícias conseguiu construir uma sociedade, sabe? hum, Porque justamente a noção de Estado, assim, na minha percepção, é que é uma união com pessoas, uma nação que tem uma identidade própria e compartilha de características, certas bases, como por exemplo o Ocidente tem a filosofia grega, né? uhum, Os gregos, os romanos e o cristianismo como base. uhum, Então, meio que o Estado serviria como
um mediador dessas relações, porque o anarquismo ou o anarcocapitalismo nada mais é do que o retorno ao feudalismo. Tá, é o seguinte, essa crítica é muito comum, tá? Eu acho que ela já foi suficientemente respondida, porque o feudalismo é um sistema que não permite mobilidade social. Você está em uma classe social e econômica, você vai continuar nessa classe. E o que define o uso da terra é a força, ou seja, existe uma pessoa ali que é o suzerano, né? E ele manda naquele local, não porque ele conquistou aquela terra pacificamente ou recebeu essa terra de uma pessoa que havia conquistado a mesma pacificamente, mas porque isso lhe foi outorgado pelo Estado. Então, o feudalismo é o contrário do que prega o anarcocapitalismo, que diz que o direito sobre a terra tem que pertencer a quem a conquistou de modo pacífico, mediante o seu trabalho ou mediante doação de alguém que havia conquistado a terra mediante trabalho. Então eles dizem que o homestead lockeano é a chave para a gente identificar qual propriedade é legítima e qual não é. Você trabalhou sobre aquela terra em primeiro lugar, então você misturou a sua força com aquele local, né? Você manufaturou, você trabalhou, você plantou, você construiu alguma coisa. Se alguém vier e pegar isso, é como se a pessoa estivesse te tratando como um escravo de forma retroativa. Ela está subtraindo o produto do seu trabalho, o que significa subtrair você mesmo para ela, como se você fosse uma propriedade dela. E eu já vi um marxista concordar com o Homestead Lockeano. Ele diz que isso está correto. Só que ele entende que esse critério tem que ser empregado daqui em diante. Ou seja, o empregado trabalhando na fábrica, na indústria, tem que possuir direito de propriedade sobre as coisas que ele fabrica. Enquanto que o que ocorre hoje é o inverso. Ele trabalha, 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 mas quem exerce o direito sobre esse bem produzido é o patrão, que não colocou a mão na massa, que não fez nada, na verdade. Então, é um sistema escravocrata disfarçado. Eu não sei se eu acabei me dispersando na minha fala, porque eu quis identificar a diferença entre o feudalismo e o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, basicamente, cara, é um sistema de... Não é nem um sistema, né? É um modo de vida em que ninguém é forçado a fazer algo com o qual não concordou previamente, sabe? É apenas essa a ideia. O Estado é o extremo oposto. Você sempre fará algo com o qual você não concordou, porque o Estado se impõe sem a voluntariedade, sem contrato, sem nada. Ele cria as regras e você vai ter que cumprir isso querendo ou não. Independentemente de qualquer justificativa, o Estado está aí e ele não admite concorrência interna. Então eu vejo que essa é a diferença entre o feudalismo e o anarcocapitalismo. Assim, como você mesmo disse, o anarquismo meio que consertaria o anarcocapitalismo. É, O anarquismo ele não compactua com o capitalismo, então não tem como meio que juntar os dois. De fato. E meio que o que você disse a respeito de não ser um contratualismo, na verdade porque e as bases seculares vieram de gerações em gerações até o momento em que o indivíduo nasce. Portanto, ele herda toda essa tradição, toda essas bases seculares, e ele é um membro, portanto, ele vira um membro da sociedade. Você já leu Lysander Spooner? Não, nunca li. Foi um autor incrível. Ele viveu no século XVIII, lá nos Estados Unidos. Ele era jurista e escreveu contra o Estado, usando argumentos muito similares aos que são usados hoje pelos ANCAP, só que ele é considerado socialista.
o pai do anarcocapitalismo é o Rothbard, que me parece que está vivo ainda, né? E então esse autor, ele lançou bases muito interessantes. Eu estou vendo se eu pego o livro dele aqui, quer ver? Para compartilhar. Que ele falou uma coisa incrível. Bem, demoraria muito. Enquanto eu estou procurando, eu vou falar o que ele falou. Ele disse assim, com respeito à Constituição dos Estados Unidos. Ela não é fruto de um contrato entre os indivíduos. Ninguém foi consultado para saber se gostaria que a Constituição fosse escrita, de modo que ela só vincula aqueles que a assinaram. Para que ela vinculasse terceiros, eles teriam que anuir expressamente com isso, o que não ocorreu. Nenhuma corporação pode se manter eternamente, ou nenhuma associação, né? Eu acho que seria uma tradução melhor aqui. Porque uma associação só se mantém entre os indivíduos que a constituíram. Para que ela continuasse, futuramente, nas próximas gerações, seria necessário que essas gerações também concordassem com essa sociedade e se submetessem voluntariamente à mesma. Aí ele fala, alguns dizem que a Constituição vigora sobre as pessoas que não assinaram porque as pessoas pagam impostos e votam nas eleições democráticas. Resta investigar, então, se esses critérios são suficientes para garantir a legitimidade da Constituição. E aí ele escreve páginas e páginas abordando esses tópicos, né? Será que o pagamento de impostos e a participação nas eleições serve para colocar o indivíduo, serve para legitimar, né, o domínio do Estado sobre o indivíduo? E ele mostra que não, né? Então é um pensamento muito simples e muito lógico, cara, entendeu? Nós aqui estamos em uma relação voluntária. Nós combinamos de vir para essa call. E as pessoas que entraram também, ninguém foi forçado, né? Se alguém estivesse aqui sob ameaça, seria uma violação do direito dessa pessoa, né? Porque ninguém pode justificar isso, né? Eu forçar alguém, né? Você tem que vir aqui para cá, senão você vai perder um braço, ou porque eu vou arrancar o dinheiro seu, né? Eu vou bloquear sua conta no banco, alguma coisa assim, né? Não. As boas ideias não precisam ser forçadas, a gente oferece e busca convencer as pessoas a aderirem ao que nós temos em mente. E o Estado não. O Estado é um ente essencialmente coercitivo, violento, que em última análise mata o indivíduo. Se ele resistir e querer defender os seus bens à força, né, usando armas, o Estado usará as suas armas também para matar o indivíduo. E então ele não se diferencia em nada de uma gangue armada, né? Com a diferença de que a gangue armada assume realmente que ela quer te prejudicar, ela não busca justificativa para o que ela faz. O Estado faz a lavagem cerebral, desde cedo, né? E eu até esqueci porque que a gente começou a falar disso. Falei do Lysander Spooner. O Lysander Spooner, então ele explica esse ponto aí, cara. Ele rebate esse argumento de que pelo fato de que nós estamos em uma sociedade constituída de acordo com determinadas regras, nós temos que seguir essas regras. Negativo. Você é um indivíduo, você não é simplesmente uma parte de um sistema, mas você tem valor em si mesmo enquanto um ser consciente, um ser senciente, que tem experiências de dentro para fora, um ser que tem experiências em primeira pessoa, que tem desejos, que tem pensamentos próprios, que não são ditados por terceiros. E se você quiser se unir com outros indivíduos, como nós estamos fazendo agora, para fazer qualquer atividade que não prejudique os outros, não existe legitimidade para impedir isso. Se você não está prejudicando ninguém, você tem que ser... ninguém pode impedir que você faça essa coisa. Entendeu? E é por isso que eu apoio que as pessoas se unam e façam seus condomínios, as suas cidades privadas, de acordo com regras combinadas entre si. Você é um bostanarista sem problema nenhum, cara. Una-se com outros bostanaristas em um território conquistado pacificamente
que vocês compraram ou que foi recebido em doação, ou uma terra que não tem dono identificado, tá? Vocês vão construir o local de vocês ali dentro, de acordo com as regras que vocês querem, e pratiquem o bolsonarismo ali dentro, entendeu? Vocês querem matar a pessoa que foi pega roubando, por exemplo. Então, essa é a regra. Se alguém for pego roubando, essa pessoa vai ser linchada. Aqui dentro não pode ser demonstrado afeto entre pessoas do mesmo sexo. É só entre homem e mulher, né? Biológicos. Então, tranquilo. São regras que foram combinadas entre esses indivíduos. Eu escolho se quero participar ou não dessa organização. Entendeu? Então, eu sou a favor da liberdade individual nesse sentido. Irmão, mas tipo assim, então sua crítica principal é sobre a estrutura coercitiva do Estado, que meio que impõe a força e a própria influência de poder dele mesmo sobre todos os indivíduos, sendo que quem assinou as constituições que deram os poderes ao Estado já eram membros do próprio Estado. Essa é a sua questão, certo? É isso Perfeito. mesmo que eu entendi. Beleza. Mas você não entende como quase fosse um ciclo natural da própria existência biológica a criação de estruturas coercitivas que utilizam a força em meio a uma sociedade? Você vai ver isso em todos os ecossistemas, você vai ver isso entre leões e entre hienas, você vai ver isso em todas as situações. Sendo que nos animais irracionais, obviamente, essa estrutura é feita principalmente no âmbito da divisão de alimentos e na questão de reprodução. Isso acho que todo mundo já assistiu algum dia na vida um Discovery Channel e falando assim que os machos brigam por causa de fêmea, né? Tipo assim, até a morte, ou quem perde é exilado, sempre tem umas coisas assim, correto? E com os seres humanos, por mais que nós nos distanciamos ao máximo, tentamos nos distanciar ao máximo da irracionalidade animal, alguns âmbitos, como esse mesmo que eu estou falando, de imposição coercitiva e consistente de estruturas de poder a todos os indivíduos presentes em determinado local e unidos sob determinada bandeira, é uma coisa quase que natural. Tanto é que foi feito em todos os lugares do mundo por diversas civilizações. Desde os mesopotâmios, assim, os assírios foram os que gostavam mais de fazer isso, de impor o que era deles a todos. Então, tipo assim, é uma questão quase que natural, você não concordaria? Porque é uma questão, tipo assim, eu estou tentando desenvolver de uma maneira que, basicamente, eu não aprovo a forma como o Estado é gerido hoje, mundialmente, no geral. Claro, tem alguns estados que eu acho que estão até num ponto legal, são poucos, mas basicamente eu tô querendo entender que, tipo assim, meu ponto de vista é que o Estado, ele tem sim seus problemas, mas a existência de um Estado é natural para qualquer sociedade em si. Tipo, e forçar que as pessoas façam parte desse Estado é uma parte crucial para que exista um Estado. Porque se eu falo assim, não, eu não vou obedecer às constituições que vocês me impõem, eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer o que eu quiser, mesmo estando no mesmo território, se eu falar assim, não vou obedecer às constituições, todo o resto também vai falar, se ele não vai obedecer, eu também não vou obedecer. Eu não vou deixar de matar esse cara porque o Estado fala para eu não matar, sendo que esse cara não faz a mesma questão por mim. Entende meu ponto? Não faria um pouco de sentido, partindo tanto da questão biológica humana mesmo? Eu usava esses mesmos argumentos, tá? Eu usei durante mais de 8 anos. Vamos de trás para frente. Quem disse que se não houvesse um grupo de pessoas armadas nos forçando a fazer coisas que não foram previamente combinadas, nós teríamos um cenário de roubo e assassinato? De forma nenhuma. Nós continuaríamos tendo uma organização, porém, uma organização legítima, a exemplo do que nós estamos tendo aqui agora. Este ambiente não é fiscalizado pelo Estado, não existe uma lei tratando sobre discórdia, embora haja, obviamente, leis que falam sobre dano moral, né? Nós temos sim
como levar para o Estado algum problema que aconteça aqui dentro. Mas, independentemente disso, existem regras privadas, existem discórdias que exigem que você tenha uma determinada linha ideológica, por exemplo. Eu poderia colocar uma regra aqui, entendeu? Só homens, sei lá, só pessoas de determinada vertente, de esquerda, de direita, etc. E essas regras seriam legítimas na medida em que você escolheu se submeter a ela. Você entrou na cal sabendo que a regra é essa. Existem regras implícitas, regras derivadas da própria racionalidade. O princípio ético mais básico, né, de não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a você mesmo. Isso aí foi ensinado por diversos pensadores que usaram diversos argumentos para chegar nessa mesma conclusão. Numa cidade privada que eu descrevi, haveriam regras, haveriam leis, haveria sistema coercitivo, haveria forças de segurança, haveria agentes privados pagos mediante taxas, assim como ocorre em condomínios, e não pessoas que pagam uma coisa que não foi previamente contratada, que é o caso do imposto. O imposto é apenas um outro nome para extorsão praticada pela máfia, que é denominada de Estado, que se baseia no seu estatuto chamado de Constituição. Tá? É apenas isso, é uma gangue que força as pessoas a pagar uma extorsão para fazer coisas que as pessoas não pediram. Então as pessoas são tratadas como objetos. E aí vamos agora tratar do primeiro ponto que você trouxe, que é o fato de que o Estado é uma instituição que surge naturalmente por razões até biológicas. Bem, o formato do nosso crânio evoluiu para receber socos, tá? A raça humana, ela é extremamente violenta. E nem por isso nós deixamos de repugnar essa prática, nem por isso nós deixamos de criar o direito e de estimular a solução pacífica de conflitos, restringindo a violência a casos extremos, a exemplo da legítima defesa. Então, da mesma forma, ainda que o Estado realmente tenha sido uma instituição recorrente desde o início, ainda que sempre tenha havido seres humanos querendo forçar os outros a fazerem coisas que com as quais eles nunca concordaram, né? Sempre houve seres humanos impondo a sua vontade sobre os outros, nem por isso nós temos que encarar isso como uma coisa necessária. Muito pelo contrário, conforme o tempo vai passando, a sociedade, a nível mundial mesmo, ela vai criando uma consciência de que é possível nós encontrarmos meios alternativos e a tecnologia está substituindo a necessidade do Estado pouco a pouco, sabe? Nós temos inúmeros exemplos disso, inclusive telecomunicações, né? Nós temos aí o WhatsApp e nós temos vários meios tecnológicos substituindo os Correios, que são um monopólio estatal no Brasil e em muitas partes do mundo. Os Correios prestavam esse serviço que era visto como essencial. Se não fossem os Correios, como que as pessoas vão se comunicar? Isso aí tem que ser mantido pelo Estado, é muito importante para ficar na mão da iniciativa privada. E o tempo mostrou que, na verdade, é a iniciativa privada que mais ajuda os pobres. É o WhatsApp e os congêneres aí que realmente fazem e facilitam a comunicação entre as pessoas. Transporte também, né? Não preciso falar muito a respeito de aplicativo de transporte. Eu estava até vendo algumas postagens de 2016, parece que foi ontem. Aqui na minha cidade, um empresário começou a fazer transporte com tuk-tuk, aquele triciclo que é muito usado na Índia, e tem 2 lugares atrás, né, que ficam ali em uma cabine, para substituir o mototáxi, que é muito comum aqui na minha cidade, uma cidade do interior de São Paulo. E ele lançou o tuk-tuk. Você acredita que a máfia municipal começou a ameaçá-lo de multa? Ele já foi parado algumas vezes com passageiro e obrigaram o passageiro a descer, aplicaram multa, né? Agora que eu estou lembrando, chegaram sim a aplicar multa nele. Ele foi falar com o chefe da máfia ali do setor de transporte e falaram para ele, olha, não corre porque não tem lei disciplinando isso. Cara, olha o absurdo. E ele fez uma campanha, eles se reuniam, esses motoristas de tuk-tuk, para fazer tipo manifestação com cartaz na frente da prefeitura. E
De repente, vieram os aplicativos de transporte e o Estado não deu conta de segurar, porque era uma coisa que não tinha como proibir. É extremamente fácil você fazer a contratação. E como que a pessoa que está olhando vai saber que realmente que aquilo ali é um aplicativo de transporte, que não é uma pessoa transportando um amigo, um parente, etc, né? Não é igual o tuk-tuk, você bate o olho e você vê que é uma coisa diferente, né? E a máfia estatal teve que se render, teve que abaixar a cabeça, né? E os vereadores todos aqui na minha cidade aprovaram a lei ali que regulamentou, né, o aplicativo de transporte. Nem sei exatamente quais foram as exigências que foram colocadas ali em cima, se paga algum imposto para a máfia municipal. Mas enfim, a tecnologia vai nos ajudando a viver sem esses serviços impostos, sabe, goela abaixo. Inclusive o sistema de segurança, o sistema de justiça, tudo o que o Estado faz, a iniciativa privada consegue fazer tão bem quanto, ou melhor. Normalmente ela faz muito melhor que o Estado, mas pelo menos tão bem quanto o Estado ela consegue fazer tranquilamente. E é isso que eu tinha para falar. Então, como você já, tipo assim, você matou muito bem a questão, Rafael, a respeito da questão do assassinato, porque o anarcocapitalismo ele parte do pressuposto da não agressão, né? E, obviamente, não é realmente um ponto em que ocorre a refutação dos ANCAPs no geral. E só uma questão a respeito desse assunto de anarcocapitalismo seria em relação à formação de um exército profissional. De que em nenhuma sociedade humana formou-se um exército capaz de proteger, formou-se milícias que protegeram de fato a população, porque apenas na construção da formação do Estado Nacional foi capaz de realmente criar essa, entre aspas, defesa. Até porque, na minha visão, os argumentos do anarcocapitalismo são irrefutáveis. O problema seria se essa revolução, se essa tomada, se essa virada ANCAP seria no mundo inteiro ou em apenas uma região, entende? Porque o que o Rothbard propõe no Manifesto Libertário deixa muito explícito, deixa muito claro que em relação à própria segurança e essa questão das milícias serem controladas por pessoas que iriam financiar esses tipos de milícias, e não a formação realmente de um exército profissional treinado, sabe? Até porque caso determinada região resolvesse pagar para esta milícia, ela iria defender, sabe? É muito mais uma questão de poder e dinheiro do que realmente de formação, construção de algo profissional, sabe? Deixa eu ver se eu entendi. Eu não Você sei está se... você tá falando que se não houvesse o Estado, nós viveríamos sob a mercê de milícias e não necessariamente de Sim, exércitos profissionais que viveriam de acordo com sim, contratos? sim, de Sim, fato. o Que, Estado. querendo ou não, a lógica... Diga. Não pode falar. O Estado realmente começou assim, né? É um grupo de pessoas que se uniram para roubar, matar, até que ele encontrou o meio mais eficaz de viver à custa do trabalho alheio, e ele começou a fazer cobranças periódicas sem precisar matar as pessoas, né? Ele Isso. simplesmente ofereceu um serviço de segurança, ou seja, você paga para mim metade daquilo que você produz, porque senão eu vou te matar ou eu vou embora e virar uma gangue pior que eu, que não vai querer que você entregue metade, mas vai querer que você entregue tudo e vão cortar a cabeça de vocês, né? Se nós não É, tivéssemos essa máfia estatal perene sobre nós poderíamos ter grupos armados
que se digladiariam e matariam uns aos outros. Isso é uma possibilidade, sim, tá? Mas isso não... Eu acho que essa é a melhor forma de refutar o anarcocapitalismo, sim, sem dúvida. Eu entendo que não. Olha, um dia, aqui perto de mim, um grupo de pessoas se uniu para roubar uma empresa de segurança, tá? Eles foram para frente do batalhão das forças de segurança da máfia estatal e começaram a atirar em direção a eles, né, para impedir que eles saíssem, enquanto o outro grupo ia roubar a empresa de segurança. E eles estouraram a parede ali. Foi uma baita de uma explosão e a cidade inteira ficou parada por causa de 50 homens armados que se uniram para fazer esse mega assalto. E o fato é que esse grupo se arriscou muito, né? Porque geralmente alguns deles acabam morrendo, às vezes eles não conseguem levar o dinheiro ou levam muito pouco, são presos logo depois, se dão muito mal, né? E eles resolveram se arriscar. Ora, se esses bandidos conseguissem dominar a cidade, vamos supor, eles não precisassem fugir, eles ficaram com o dinheiro para si, né? Legal, a gente não vai embora, a gente vai ficar aqui. Mas a gente vai ficar tirando nos outros? A gente vai ficar correndo esse risco toda hora aqui? Não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos agora mandar boletos para as pessoas, para que elas paguem o dinheiro para nós, sabe? E a gente vai viver às custas dessas pessoas. É exatamente isso que o Estado faz. Ah, mas no Estado tem eleições. Beleza. Realmente, há pouco tempo o Estado ganhou essa feição democrática, né, que é uma cara mais bonitinha. Mas isso não muda nada, porque você nunca concordou com as regras democráticas. Se esses bandidos implantassem um sistema de votação, ainda assim continuaria errado. É um sistema que eles criaram sem o acordo com os indivíduos. Eu nunca quis viver de acordo com leis que foram votadas em um sistema democrático. Eu não quero isso. Eu quero me juntar com vocês aqui e a gente criar as nossas leis. Eu quero viver em um local em que quem mate tenha uma pena perpétua que não esteja sujeita a recurso. Vai ser um único julgamento e não vai ter recurso. Ah, não, mas você não pode porque o Estado tem o Código de Processo Penal que estabelece que tem que ter recurso e a pena é de no máximo 40 anos. Não, mas eu não gosto disso. E aí, eu não posso me juntar com pessoas que concordam comigo? Não, você não pode. Sabe, isso é uma agressão à minha liberdade individual. Nada justifica isso. Ah, mas você vive em uma sociedade que foi construída durante séculos e que chegou a essa consciência a respeito do direito penal que tem que ser dessa forma. Tá, e eu também vivo em uma sociedade que foi construída com base numa tradição religiosa, né? E eu preciso seguir essa religião? O próprio Estado já não admite a liberdade nesse nível, pelo menos? Então por que ele não admite a liberdade para as outras coisas? Sabe? Se nós não tivéssemos o Estado, não necessariamente aconteceria um cenário de morticínio, de genocídio, porque para o indivíduo fazer isso, ele tem que ter uma motivação muito forte e matar os outros indivíduos é uma coisa muito arriscada para ele mesmo, porque pode dar muito mal, pode dar muito errado, e se ele matar, qual que vai ser o passo seguinte? Para que ele vai fazer isso? Por que ele vai expoliar todos os bens de todas as pessoas para si? É muito mais inteligente ele deixar que as pessoas vivam para que ele possa se relacionar com essas pessoas e viva de uma forma mais tranquila para ele mesmo. Como esses bandidos fizeram, eles se uniram, vieram, roubaram e foram embora, né? Porque ou eles ficavam aqui e tentavam dominar a cidade para sempre, dizendo aqui vai ser o meu feudo. Se eles fizessem isso, eles seriam os novos representantes do Estado, eles seriam o Estado. Mas eles pegaram o dinheiro e foram embora. Por quê? Porque eles queriam que a cidade continuasse existindo, que a cidade continuasse produzindo, né? E eles foram atrás de outras pessoas que também tivessem dinheiro, né? Eles foram atrás de outra cidade que tinha dinheiro também. Então, o fato de você reconhecer que o Estado é uma máfia não quer dizer que você apoia o fim do Estado imediato aqui agora.
E as pessoas que recebem o dinheiro do INSS, né? E as pessoas que vivem do benefício do Bolsa Brasil? A gente não precisa defender uma coisa que é uma fantasia impossível o Estado cair de uma hora para outra, né? Para isso acontecer, teria que todo mundo reconhecer que o Estado é ilegítimo de uma vez. Isso é absolutamente inviável. Mas você tem que apoiar a liberdade individual. Sempre. Você sempre tem que apoiar que seja concedida a liberdade para que os indivíduos possam se unir, né? E essa aqui é a parte prática do discurso. O meu discurso, né? Enquanto, não sei como eu poderia classificar isso, talvez um anarcocapitalismo moderado, porque eu admito que a liberdade individual pode ser restringida em situações excepcionais, como numa pandemia, em que nós não temos uma empresa para fazer o controle de movimento, o controle de mobilidade, não tem uma empresa que foi contratada pelos indivíduos previamente para obrigá-los a usarem máscara, por exemplo. E aí? A gente vai deixar o vírus correr? Não, eu não admito isso. Em 2021... Cara, Oi, diga. tipo assim, você estava falando que não, para o ser humano não é vantajoso matar outros seres humanos, que é mais vantajoso ele deixar ele se unir e comercializar, certo? Uhum. Mas aí você está partindo do pressuposto de que o homem não mata naturalmente, que é uma questão social de acúmulo de bens. O homem mata principalmente por acúmulo de bens. É meio que isso que você estava tentando dizer. Olha, eu não tenho como computar a ação humana, tá? Em termos matemáticos, para falar o que o ser humano vai fazer ou não. Isso é uma coisa, em certa medida, imprevisível, porque nós não temos como calcular isso. Como o ser Aí que humano vai se tá. comportar? Olha, Esse que é maior, o que eu vejo de maior problema numa cidade anarcocapitalista. Porque, de toda forma, tipo assim, eu não sou um grande estudioso dessa área, até porque não é uma área que eu tenho tanto interesse, estudo sobre a ideologia libertária. Até porque eu acho meio que, como você mesmo Não falou, é ela ideologia. eu tô falando, sim, acho que você entendeu. A ideia libertária, eu acho ela meio que impraticável, pelo menos enquanto eu estiver vivo, ela será, eu imagino que ela seja impraticável, então eu não me atenho tanto ao estudo dessas ideias. Mas, tipo assim, imaginando uma cidade privada, tipo assim, se alguém tem uma cidade grande, muito poder na mão, o que impediria uma pessoa atacar outra cidade por motivo de acúmulo? Porque é uma coisa que o ser humano gosta, desde que ele começou a fazer grupos pequenos, é acumular comida, é acumular ferramenta, é acumular objetos de qualquer valor que fosse. Quando a gente entrou na era dos metais, acumular metal, principalmente cobre e bronze, que dava para produzir ferramentas melhores, era uma boa jogada. Depois disso a gente começou aquela questão de desenvolvimento de grandes cidades, e acumular ouro também. Sempre para o ser humano a ideia de acumular, de ter o melhor é sempre muito grande. A ambição humana é sempre muito grande. Em todos os aspectos, em todas as sociedades, isso se torna uma constante. Então, eu fico pensando que em uma cidade privada, isso não deixaria de ser verdade. Porque, sinceramente, uma coisa que é constante é justamente a ambição humana. Por isso que você vê muita gente que ganha milhões e que não para de trabalhar, porque fica pensando assim, mas se eu trabalhar mais, eu chego aos bilhões. E numa cidade privada, eu fico com medo de acontecer dessa ambição humana transpassar o limite da liberdade também e da empatia com o próximo. Falar assim, olha, beleza, eu já tenho muita coisa, mas aquela cidade tem uma coisa que eu quero, vou tomar a força. Assemelha-se muito, até onde eu entendo, ao feudalismo, porque vai ter uma cidade controlada por um polo por um poder, claro,
na teoria é muito lindo, porque o cara que não gostar das leis de determinada cidade vai sair, vai para outra cidade. Mas e se essa liberdade for negada? Saca? São inconstantes da própria humanidade, porque a gente não sabe se vai parecer um doidão lá que vai conseguir concentrar o poder de uma maneira tirânica. E se alguém tem poder de verdade, muito poder, ele consegue cercear a liberdade de milhões. E a gente sabe, já viu isso acontecer várias vezes na história. E ainda acontece. Você diz que o Estado é uma máfia, o Estado mesmo faz isso. Todos os Estados fazem isso, de conseguir cercear a liberdade de milhões. Então, saca? Você entendeu a minha questão? O medo que eu tenho de uma cidade anarcocapitalista controlada por um lunático ou por alguém que não tem empatia com outros seres humanos? O que. Se eu puder fazer uma breve contribuição para o que Sim. Obrigado. Vai ser breve. Então, Não, pode ficar à tem também vontade. Obrigado. Tem também o problema, e é um problema pragmático que eu vou apresentar aqui. O problema é da migração. A gente já vê no presente que as pessoas não têm exatamente a facilidade de migrar para territórios diferentes dos dela no mundo. Infelizmente, não é uma coisa tão simples quanto, por exemplo, eu trocar de um servidor de Discord para o outro. Eu posso aqui, num piscar de segundo, em breves segundos, ir para um servidor muito diferente, mas isso simplesmente não é o que se dá materialmente no mundo quando se fala de imigração. E, na verdade, o que a gente vê muito são pessoas que não têm condições financeiras de se mudar do lugar onde vivem, ou se têm condições financeiras mínimas para conseguir se mudar, enfrentam problemas relacionados à não entrada de imigrantes. A gente vê isso, por exemplo, na Europa, e não só na Europa, é um problema realmente geral. E, tipo, esse seria um problema também muito grande em um eventual ancapistão, porque a questão é tratada como se as pessoas pudessem simplesmente ir para regiões onde as normas são aquilo que elas querem, são aquilo que elas preferem, sendo que realisticamente não seria assim. Muitas pessoas não teriam condições de se mudar. E isso é realmente tipo, um problema que eu vejo ser tratado pouco, sabe? Esse fator pragmático de imigração em relação a essa questão do ancapistão. É uma das críticas que eu tenho. Tipo, não costumo tocar tanto nela, mas como estavam falando disso aqui agora, acabei achando uma oportunidade para falar disso. Pronto, pode falar. Tá, é o seguinte, vamos falar do que o Stalin falou primeiro, né? Vocês estão vendo a minha tela em primeiro lugar? Alguém está conseguindo ver? Aqui. Cara, tá a transmissão pausada. Tá, então eu vou parar de transmitir e vou compartilhar de outro jeito aqui. Mas vamos lá, o Stalin, você falou em primeiro lugar que sem o Estado nós poderíamos ter um cenário ainda pior, em que um grupo de pessoas concentraria poder e nos colocaria em uma situação de escravidão completa ou mesmo nos mataria, é isso? Não exatamente. Eu falei que sem um Estado poderia acontecer de existir uma estrutura, começar a surgir outras estruturas que poderiam ser mais violentas, muito mais repressivas, com muito menos acesso à liberdade do que o próprio Estado, de maneira pragmática. Entendo, mas o que impede hoje que o Estado se degringole para esse cenário? O Estado, ele não é tão concentrado tanto assim, ele já foi mais. Atualmente, o que eu vejo que impede realmente é que o Estado ele está meio que estável na posição de as palavras não existem, mas eu falaria meio que irrevolucionário. Eu acho que ele não consegue mudar de uma maneira tão rápida atualmente, porque ele se expandiu, ele se planificou, ele ficou mais plano, sabe? Então, para ele virar é meio complicado. É o que eu vejo que segura para que o Estado não comece a criar uma estrutura muito complexa, saca? Tá, o Eudaimonia quer falar sobre isso? Eu me estirei brevemente nessa resposta final dele, mas eu acho que eu entendi o que ele falou no total. Porque o que parece é que, tipo, você teve uma mudança gradual de como o Estado é organizado, e é muito difícil o Estado, na atual organização, simplesmente se transformar no Estado que tinha no passado.
É uma questão de simplesmente você estar em um estado tal da sociedade que aqueles mecanismos que agora foram estabelecidos não podem, tipo, ser facilmente desconstruídos assim, ainda que possam vir a ser desconstruídos de algum modo. E, tipo, isso foi o que eu entendi do que ele colocou, e nesse sentido eu concordo. Eu não penso que seja tão fácil assim um Estado moderno simplesmente se tornar um Estado como das aristocracias antigas ou qualquer coisa desse tipo. Eu concordo com vocês dois. E eu digo que esses mesmos mecanismos vigorariam em uma sociedade contratual, feita apenas no acordo entre os indivíduos que moram em determinado local. E eu digo mais, eu vou dar 2 exemplos de sociedades que aparentemente viviam de um modo voluntarista, tá? Um foi um completo sucesso e o outro foi um completo fracasso. A gente pode pegar a vila de Cospaia, que durante cerca de 380 anos viveu sem máfia estatal. Cospaia viveu em um regime de plena liberdade, sem impostos, e era um local de pessoas extremamente pobres que tiveram a ideia de começar a vender tabaco, que era proibido nos territórios dominados pelas máfias estatais, e Cospaia floresceu no centro da Europa. Hoje ali é dominado pela máfia italiana, né? Mas era um local sem acesso a mar, rodeado por terra, e Cospaia conseguiu viver durante todos esses séculos de um modo livre. E o outro exemplo que nós temos foi Jonestown. Foi uma cidade fundada pelo líder religioso Jim Jones. Foi na década de 70 do século passado e terminou com um genocídio. Me parece que foi mais um suicídio, né? A situação me parece que não ficou bem clara ali o que aconteceu, se as pessoas... pelo menos algumas pessoas se suicidaram, né? Foi uma coisa assim... todo Foram mundo 900 pessoas. todo mundo morreu junto ali. Eu sei que muitos se suicidaram tomando remédios, mas parece que algumas pessoas foram forçadas, algo assim. Mas enfim, foi um morticínio em massa e era um local que me parece que não tinha realmente uma ingerência efetiva de nenhuma máfia. Era uma coisa feita apenas pelos indivíduos mesmos que queriam se submeter àquelas regras, só que acabou virando o quê? Virou um estado, porque a situação começou a ficar muito desagradável e as pessoas não eram permitidas a sair de lá, né? Foi um senador norte-americano investigar a situação em loco. Ele recebeu bilhetes de pessoas, né, às escondidas, dizendo que queriam ir embora. Então ele viu que aquilo ali era uma farsa, né? No início era uma coisa voluntária que acabou virando o quê? Uma escravidão, né? Me parece que não tinha diferença nenhuma entre Jonestown e o regime da Coreia do Norte, ou mesmo o regime cubano lá no início, pelo menos, que era muito mais restritivo do que hoje. E eu digo para vocês que qualquer argumento que vocês apresentarem contra uma sociedade voluntarista pode ser usado para falar contra uma sociedade governada por uma máfia. Porque se a máfia conseguiu assumir feições mais carinhosas, mais humanitárias, uma sociedade voluntarista também poderia ser desse modo. Ela não precisaria necessariamente se degringolar, né? A gente tem um exemplo prático de uma iniciativa nesse sentido que está acontecendo em Honduras. Honduras quer entregar uma parte do seu território para um capitalista fazer uma sociedade privada. Não vai ser um anarcocapitalismo, em primeiro lugar, porque ele não vai receber essa terra legitimamente, né? Já que o Estado é ilegítimo. Ele não comprou o local de pessoas que eram proprietárias legítimas. Ele vai receber vamos dizer assim, o direito, entre aspas, de fazer uma administração privada ali dentro. E a máfia hondurenha vai cobrar um imposto bem pequenininho no local. Mas fora isso, todos os outros serviços serão feitos pela iniciativa privada. Segurança, saúde, justiça, educação, etc. A máfia hondurenha não irá interferir, né?
Só de haver uma proposta séria nesse sentido, já mostra que o Estado pode sim abrir mão do poder dele e a gente não precisa necessariamente fazer um banho de sangue para que o Estado caia. O Estado pode cair gradualmente, conforme a tecnologia vai avançando, as pessoas vão mudando a consciência, vão se unindo, vão fazendo protestos pacíficos, pedindo mais liberdade. É igual aconteceu com o aplicativo de transporte, gente. Eu falei para vocês, na minha cidade, a máfia estatal não permitiu o tuk-tuk. Alguns anos depois, alguns anos o quê? 2 anos no máximo, chegaram os aplicativos de transporte e não, a máfia estatal não conseguiu segurar, nem aqui, nem em nenhum lugar do Brasil, entendeu? E é isso. Eu acredito que o Estado, cedo ou tarde, ele vai ser substituído. Já pode responder? Sim. A primeira questão que eu faria aqui é de até que ponto a gente pode dizer que Cospaia ou Jonestown, como você mencionou também, Decidim Jones, a que ponto essas regiões, esses governos, eles não eram o que podemos efetivamente chamar de um Estado. Eu realmente precisaria dar uma lida melhor sobre esses 2 exemplos que você citou, esses 2 primeiros exemplos, mas eu tenho, na verdade, muita dificuldade de diferenciar qualquer proposta voluntarista que você fizer acerca de uma organização social do que seria um Estado. Porque, ok, você pode até dizer que o governo não intervém em coisas muito específicas, como, por exemplo, isso do tuk-tuk. Você então teria, talvez, em Honduras, essa cidade privada em que não haveria intervenção geral do Estado em muitas coisas, mas, por exemplo, essa cidade privada ainda teria fronteiras, ainda teria que fazer segurança de fronteiras. Provavelmente faria essa segurança cobrando alguma taxa dos habitantes que ali decidissem viver, e então dos habitantes que nasceriam ali, todo esse tipo de coisa. Haveria necessidade de algumas cobranças específicas e melhor, haveria necessidade de o governo operar em algumas áreas específicas ali. E eu simplesmente não consigo, em um sentido palpável, diferenciar isso de um Estado. Existiria aí, poderia ser evocada a questão da não coerção, só que é realmente algo que eu vejo como problema, porque, novamente, eventualmente pessoas nascerão naquele lugar. A gente já chegou a ter essa conversa antes, inclusive, né? Essas pessoas nascerão. E depois mais pessoas nascerão, e eventualmente tipo, todas as pessoas que estão ali serão pessoas que nasceram ali, e essas pessoas tipo, estiveram sobre essas regras sem nunca ter acordado essas regras. Elas simplesmente seguem aquilo ali, e tipo, a única opção delas gestantes seria elas saírem do lugar. O que já é o caso no presente. As pessoas hoje, caso não gostem das regras nos lugares em que elas nascem, podem simplesmente sair. Não que seja, na verdade, tão simples assim. A pessoa pode passar fome por não ter condições financeiras, tal como nessa futura sociedade de Honduras hipotética, que vamos supor que venha a se concretizar e firmar. Então, assim, no fim, quando eu traço esses paralelos, eu não consigo distinguir isso de um Estado. Vamos responder, então, esse ponto aí que você tinha levantado ali atrás também. O seguinte... Se houvesse uma sociedade privada, fundada em contrato, e alguém viesse a nascer ali dentro e não concordasse com as regras, e essa pessoa não tivesse condições de sair desse local, eu vejo que não haveria uma alternativa viável, senão essa pessoa aceitar o fato de que ela está em um local que tem regras que foram estabelecidas por um dono legítimo de modo pacífico, e que se essa pessoa por algum motivo não consegue sair do local, isso é idêntico a uma pessoa que, vamos supor, eu estou inventando agora aqui uma hipótese, uma pessoa que é levada, né, ela está em coma, ela é levada para a casa de alguém, por exemplo, né, ela é levada para sua casa, uma pessoa ali que passou muito mal, ela entrou em coma, ou simplesmente ela teve um desmaio, alguma coisa assim, né, e alguém coloca ela no carro, leva ela para sua casa por algum motivo, e essa pessoa vinha despertar. E você tem regras ali dentro. Você não quer, sei lá,
você não tolera determinado tipo de conduta e essa pessoa quer exercer essa conduta. Pronto, já sei. Essa pessoa quer consumir o produto que foi feito com abuso físico, psicológico ou sexual de um senciente. Em outras palavras, essa pessoa quer comer alguma coisa que não seja vegana. E você é vegano, você não tolera isso. Você fala, não, aqui dentro da minha casa eu não quero isso, sabe? Você não vai consumir isso, cara. E essa pessoa tá ali com uma barrinha de cereal feita com leite roubado de bezerros. E ela quer comer a barrinha dela. Fala, não, aqui dentro você não vai comer essa barrinha. Só que essa pessoa, vamos supor que ela não consegue sair da sua casa. Ela é paraplégica, pronto. A pessoa é paraplégica, tá? Ela está sem a cadeira de rodas, por algum motivo, ela perdeu a cadeira de rodas, ela não consegue se mexer e ela não consegue sair da sua casa. Você aceitou ela na sua casa, sei lá, levaram essa pessoa, você não sabia que ela ficaria na sua casa e os outros foram embora falando que voltariam em breve e não voltaram, deixaram a pessoa na sua casa, sabe? Cara, a casa é sua, o local foi conquistado pacificamente por você, você estabeleceu regras razoáveis, você não está proibindo ninguém de respirar dentro da sua casa. Se você proibisse isso, aí realmente eu entendo que essa pessoa teria que usar a violência se necessário para que ela continuasse viva, porque você está criando uma regra que impossibilita a existência humana e se a pessoa não consegue sair do local, ela tem que exercer a violência se for necessário para que ela continue respirando. Você falou, não, dentro da minha casa só quem respira sou eu. Cara, mas eu não consigo sair da sua casa, deixa eu continuar respirando aqui. Não, eu vou tapar seu nariz. Eu não admito que ninguém respire aqui dentro. Aí sim, a pessoa pode mandar o dedo no seu olho, ela pode até te enforcar se for necessário, para ela preservar a vida dela. Agora, você proibiu ela de comer a maldita barrinha feita com leite. Fala, cara, eu não quero isso aqui dentro da minha casa, ou você guarda pra você, você não vai comer isso aqui dentro, sabe? E a pessoa se recusa. E aí? Ela tá exercendo uma coisa que pra ela é correta, faz parte da liberdade dela, né? Ela acha que ela pode financiar a indústria do abuso de animais não humanos, e você tem uma concepção contrária, e você não admite isso. Então essa pessoa tem que se resignar. E eu entendo, assim, eu estou indo extremamente longe na minha resposta, que eu estou fazendo um experimento mental aqui, porque realmente é muito inteligente esse argumento que você usa para falar contra uma sociedade ANCAP, porque me parece que nós temos o sério risco, sim, de cair em um estado, como já aconteceu com Jonestown. Eu falei para você que Jonestown virou um estado, cara. Virou um estado socialista totalitarista, né? Aquele estado que havia em Cuba e que havia na Coreia do Norte, porque hoje não tem mais nenhuma ditadura socialista, né? Nem a Coreia do Norte é mais. Mas era um local, no início, muito bonito, feito dentro de uma voluntariedade, pessoas que acreditavam naquela doutrina religiosa, acreditavam no grande líder, que era o Jim Jones, mas ele começou a exercer a autoridade dele de uma tal forma que as pessoas começaram a ficar incomodadas e queriam ir embora. E ele não deixava. Tinha homens armados impedindo as pessoas de saírem de lá. Em uma sociedade feita com base em contrato, isso poderia acontecer sim. E aí as pessoas teriam o legítimo direito de resistir, inclusive mandando bala em cima das forças de segurança, porque se a liberdade está sendo restringida, deixou de ser uma coisa voluntária, deixou de ser uma coisa contratual e virou um Estado. Essa é a minha resposta. Acho que eu posso começar dizendo que, nesse exemplo, por exemplo, de uma pessoa que vem, porventura, plágica à minha casa, e ela quer comer esse leite, esse biscoito de leite, né? Eu sou vegano e eu não desejo que, sei lá, ela insiste para eu comprar um biscoito desse tipo e eu simplesmente digo que não, que eu não vou comprar um biscoito desse tipo ou coisa semelhante. Eu até penso que o uso da coerção, tal como ANCAPs mesmo, penso que o uso da coerção é legítimo, só que assim, o ponto central aqui talvez ainda seja, como poderia colocar isso, do porquê de a pessoa tipo, ter legitimidade, tanto eu ter legitimidade para fazer isso com a pessoa que quer muito comer o biscoito de leite,
porque a pessoa nessa sociedade privada teria legitimidade de impor as regras daquela propriedade sobre as crianças e os adolescentes, ou até os jovens adultos naquela região, mas o Estado, como a gente concebe hoje, não ter essa legitimidade em fazer isso. Então, tipo, parece que eu estou me tratando como legítimo no meu uso da coerção, estou tratando a pessoa que tem a sociedade privada como legítima, mas aí tem esse Estado que não seria legítimo. Só que o que faz com que a situação do Estado seja diferente das outras situações, em especial da situação da cidade privada? O que torna o Estado diferente? O fato de que no passado ele foi construído em cima de sangue seria possivelmente isso? Porque, tipo, isso poderia ser um bom ponto a ser evocado, eu consigo ver a força desse argumento, porém, as pessoas que fizeram aquelas atrocidades no passado, e realmente devem ser lamentadas essas atrocidades, essas pessoas morreram. E o que nós temos no presente é uma continuação da manutenção das propriedades para pessoas que nasceram depois e que nada fizeram contra as pessoas necessariamente. Essas pessoas estão com poder, claro, mas assim, na verdade elas usam esse poder também, tipo, em vista de benefício próprio, embora eu não veja como isso seria diferente. Nossa, passou o carro aqui zoado. Não, eu Embora eu nem não ouvi. veja embora eu não veja como isso seria diferente de uma pessoa numa cidade privada impondo leis que serviriam melhor os interesses dela ou de um grupo seleto. Mas então, o ponto aqui é simplesmente que se hoje alguém massacrasse um povo, um grupo específico massacrasse um povo em um território, tomasse aquele território para si, eu concordo que aquele território deveria ser retomado pelas pessoas que perderam o território, ou pelo povo que perdeu o território. Mas como a gente está considerando aqui pessoas que morreram há muito tempo e com outras pessoas estando vivas hoje, tendo posse daquelas terras, eu considero que a situação é um pouco mais difícil e que, na verdade, acaba não havendo muita diferença dentro desse arranjo, que a gente está chamando aqui agora de Estado-nação, e da questão de uma pessoa em uma dita cidade privada que impõe as suas leis sobre o povo. Eudaimonia, no socialismo não é exatamente assim que acontece? Os trabalhadores se unem, se revoltam contra os opressores que dominam os meios de produção e eles mesmos começam a produzir, mas não para o lucro individual e sim pensando no bem-estar da coletividade? É uma sociedade feita o quê? Com base em acordo entre os indivíduos que combinaram entre si criar uma sociedade fora da lógica do lucro. É isso o que eu defendo. Eu defendo indivíduos que se unem, seja para fazerem uma sociedade socialista, seja uma sociedade com mercado, com lucro, desde que haja combinação. Mas sabe o que acontece, Rafa? Ah. Tipo, eu mesmo sendo socialista, né, especificamente socialista de mercado, tipo, tem até um ponto interessante que eu posso entrar nessa questão do lucro, que, tipo, eu concordo de certa forma com você nessa fala, mas depois eu posso até dar um breve destaque sobre isso. Mas, tipo, eu, sendo socialista, posso dizer que sim, eu tenho uma cooperação entre os trabalhadores, uma colaboração que visa os interesses da coletividade, só que mesmo nesse sistema eventual, eu penso que seria necessário um órgão com um poder de impor certas leis, de aplicar certas leis sobre a sociedade. E, tipo, eu realmente não. Eu vejo que seria necessário um Estado aqui, né? Inclusive, a maioria dos socialistas vão dizer também, pelo menos de maneira transitória, seria necessário haver um Estado. Os anarcocomunistas, eles já vão direto, não, vamos para uma sociedade sem Estado. Os socialistas em geral têm esse estado transitório. Eu, por minha vez, eu não consigo nem conceber necessariamente o fim de um estado. Eu consigo sim conceber um estado que muda, um estado que que não domina as coisas com punho de ferro. Tipo, eu só apoiaria um estado um pouco mais forte em questões assim de talvez militares, coisas do tipo, no início de uma revolução. Eu penso que isso deveria depois se encaminhar para um estado mais ameno, um estado que permita, por exemplo,
uma democracia direta. Então você teria ali o povo participando ativamente, né? Não só, tipo, de maneira até maior do que hoje, né? Nas decisões políticas, que a gente tem hoje de democracia representativa, né? Não muito direta. A Suíça chega um pouco mais perto de democracia direta, mas enfim. Então, realmente, eu não gosto da ideia de um Estado que é muito forte. Eu penso que isso teria que ser necessário em algum grau, e olhe lá. Eu sou, na verdade, e eu também falei isso com você recentemente, eu sou muito paranoico com essa questão de vigiar os vigias. Eu penso que os socialistas em geral também deveriam ser. Eu concebo que os socialistas hoje andam muito pouco paranoicos com isso. Mas ok, vamos para o ponto central aqui. Eu não consigo visualizar o fim de um Estado. E por Estado eu aqui digo esse órgão que estabelece a imposição de algumas leis na sociedade. E, tipo, é claro que se esse Estado, ele, de alguma forma, agir contra a coletividade, como, por exemplo, beneficiando grupos de interesse, eu penso que a sociedade deveria, sim, se rebelar contra isso. Eu só não penso que o fim de um Estado seja necessariamente possível. Quer dizer, necessariamente possível até uma maneira distante de colocar isso, mas é só mesmo que eu não consigo ver isso no horizonte. Ah, eu até esqueci o que eu ia falar, que você falou tanto. Desculpa. Eu esqueci o seu argumento que você tava falando lá atrás, cara. Que levou a Deixa gente a isso. acho que foi a questão de que no passado você tinha, ok, o Estado, muitos estados iniciando por captura de território, por Tá. derramamento de sangue, Hum, só que as pessoas que vieram depois, bem, são ok. outras pessoas. Já lembrei. É o seguinte, você diz que mesmo no socialismo seria necessário um Estado. Você define o Estado como órgão centralizador. Eu não vejo problema com isso, cara. Desde que esse órgão centralizador tenha legitimidade para impor regras sobre os outros. Ou seja, ele teria que ser um órgão feito pacificamente, em acordo com determinados indivíduos que escolheram se submeter a essas regras, e depois, quando esses indivíduos viessem a morrer, eles teriam que ser substituídos por indivíduos que também concordassem com essas mesmas regras. Aí a gente entra naquele problema. E se eles não concordarem? Bem, eles poderão sair do território. E se não tiverem condições físicas ou financeiras para se locomoverem? Das duas, uma. Ou eles se rebelam com armas contra esse proprietário, na hipótese de que ele esteja agindo de uma forma tirânica, impossibilitando uma vida em condições razoáveis para esses indivíduos. É o exemplo que eu citei de uma pessoa que anda de cadeira de rodas e foi levada para sua casa e deixada na sua casa ali, e essa pessoa quer fazer alguma coisa necessária para sua subsistência, como o ato de respirar, tá? Ou então ela quer simplesmente se alimentar e você se recusa a permitir que ela se alimente por qualquer via. Ou seja, essa pessoa vai morrer de fome e ela não consegue sair da sua casa, sabe? E aí ela vai se rebelar contra você. Ela vai fazer o possível para, se necessário, te matar, para que ela se arraste para a cozinha usando as mãos e tente pegar alguma coisa ali, alguma fruta para conseguir sobreviver por algum tempo que seja necessário para que ela grite até que alguém venha arrombar o local. É assim que se daria em uma sociedade voluntarista. O dono do local virou um mafioso, ou seja, uma pessoa que impõe a sua vontade sem dar uma opção viável para que as pessoas possam dizer não, então virou escravidão. Isso já não é mais uma sociedade anarcocapitalista ou voluntarista ou qualquer coisa semelhante. Se essa pessoa, no caso, uma criança ou um adolescente, ele se sente coagido, ele não tem condições financeiras para sair nem mesmo da casa dos pais, que dirá para sair do condomínio, da cidade, ali do território em que se encontra esse ancapistão. Mas como que é essa restrição? Será que é uma restrição no que diz respeito à liberdade de crença, por exemplo? É uma restrição no que diz respeito ao exercício da atividade sexual? Me parece que nesse caso haveria uma legitimidade do dono. Assim como na sua casa, você pode impor a regra: aqui dentro eu não quero que ninguém faça sexo. Eu quero que as pessoas durmam em quartos separados. Eu quero que só seja praticada uma determinada religião ou religião nenhuma. Eu não quero que se façam orações aqui dentro, sabe?
o ser humano pode viver sem sexo e sem prática religiosa, tá? Então, se alguém não concorda com isso e essa pessoa está em um território de regras privadas, essa pessoa tem todo o direito de protestar, de buscar mudar a situação para fazer o que foi feito com o Estado. O Estado era esse ente, ele era esse ente que não permitia que as pessoas exercessem a sua sexualidade e a sua crença da forma como elas quisessem. As pessoas tinham necessariamente que se comportar naquele padrão imposto pelo Estado, de acordo com uma determinada tradição religiosa. Hoje, os estados, em geral, né, existem muitas exceções ainda, mas em geral eles já permitem uma grande liberdade para os indivíduos, tá? E aí eu vou responder o Danel, que coincidentemente trouxe uma questão que está aqui nesse texto do Mundo Educação do site UOL, porque lá atrás tinham me falado que o anarcocapitalismo desembocava no feudalismo, né? E esse texto vai tratar da diferença, é claro que indiretamente, né, porque ele não fala de anarcocapitalismo, mas ele nos mostra a diferença entre o feudalismo e o anarcocapitalismo e, por tabela, responde à pergunta do Danel. Por quê? O Império Romano caiu com a invasão bárbara, né, e os povos, fora dos limites desse império, atravessaram suas fronteiras adentrando no território romano. Os bárbaros saquearam a capital, houve uma ação violenta, ou seja, isso aqui não tem nada a ver com o anarcocapitalismo logo na Gênese, isso aqui é exatamente o oposto. É uma gangue armada invadindo um território que estava dominado por outra gangue, tá? Isso aqui foi uma desestruturação de um estado e a criação de microestados. Microestados são diferentes de territórios anarcocapitalistas, não? Aí, os moradores das cidades fugiram para o campo em busca de proteção e trabalho, tá? As cidades perderam força, né, e surgiram os senhores feudais nessa região campesina. E surgiram então os feudos, né? E a Igreja Católica passou a fazer aliança com os reis bárbaros. Ela passou a consagrar os reis bárbaros. Então nós tínhamos ali uma aliança entre a Igreja Católica, que é uma instituição voluntária, né, não é um Estado, com os mafiosos chamados de reis, tá? Houve um fortalecimento dos nobres com a ruralização europeia. Nobreza era formada pelos senhores feudais, ou seja, cavaleiros, que garantiam a segurança dos feudos. São 3 categorias: senhores feudais, cavaleiros que garantiam a segurança dos feudos e outros donos de terras. Nessa classe social se desenvolveu a fidelidade entre suzeranos e vassalos. Os suzeranos eram quem concediam terras e outros favores aos vassalos, e estes em troca deviam retribuir o favor quando solicitados. Tá? E aqui está falando, ao contrário da Idade Antiga, quando a mão de obra era escravizada, durante o período medieval a mão de obra era servil. Os servos eram a maioria da população e originários daqueles que fugiam das invasões bárbaras e se abrigaram nos feudos. Em troca de moradia e proteção, os servos trabalhavam para os senhores feudais e para a sobrevivência deles mesmos e de suas famílias. A eles cabiam exigências, como cobrança sobre os usos dos utensílios pertencentes ao senhor feudal, a entrega de parte de produção, o dízimo para a igreja. E aqui não havia mobilidade social, esse ponto é muito importante, né? Havia os que lutavam, os que rezavam e os que trabalhavam. Eu vejo algumas semelhanças nesses feudos em relação às cidades privadas, porque como houve uma migração forçada, né? As pessoas saíram das cidades dominadas pelos bárbaros e foram para o campo, houve uma formação ali de regiões que a priori seriam legítimas, porque foram feitas mediante primeiro uso, tá? Pelo que me parece, posso estar enganado, mas pela explicação, não houve ali uma coerção, né, para que houvesse a instituição dos feudos. Então, esses senhores feudais tinham legitimidade sobre o local, tá? A gente teria que analisar se esses senhores feudais tratavam aqueles que moravam como se fossem propriedade deles, ou se havia condições razoáveis de negociação, como eu citei. Será que eles se comportavam como pessoas que queriam oferecer um serviço, ou será que eles se comportavam como
novos reis, sabe? Essa pergunta teria que ser feita porque eu realmente não tenho muito fresco na cabeça todo o cenário do feudalismo, tá? Eu só citei isso assim porque eu vejo uma diferença entre o feudalismo e o anarcocapitalismo em razão do fato de que não havia mobilidade social, como eu falei lá no início, quando o Eudaimonia não estava presente. E, pelo que eu me lembrava, os senhores feudais recebiam poder por parte do Estado. Mas, revendo o tema, eu vejo que eu estava enganado, que o poder do senhor feudal vinha exatamente do primeiro uso da terra, né? Que ele se constituía como dono do local e ele estabelecia suas leis ali dentro, né? Então, a princípio, era sim um sistema libertário nesse sentido, tá? Era isso. E, aí o Daniel perguntou se a religião poderia exercer esse papel, né? Sim, ela poderia exercer esse trabalho de ser um instrumento de coerção, né? Mesmo numa sociedade privada, como acontecia no próprio feudalismo, tá? E é tão interessante que eu tô vendo, né? Porque eu já tinha lido isso antes, eu estou relendo agora, que eu tinha me esquecido, que com o aumento demográfico a agricultura se expandiu, né, exigindo maior trabalho dos servos e uso de técnicas mais avançadas. E isso acabou fazendo que o feudalismo degringolasse, porque o feudalismo não convivia com uma tecnologia avançada. Né? E é exatamente o que eu falei com respeito ao Estado hoje. Com o avanço da tecnologia, a consequência natural é o Estado cair, porque a gente não precisa do Estado para termos segurança, educação, saúde e nem mesmo justiça. Todos esses serviços podem ser feitos pela iniciativa privada. Pode falar, quem quiser. Eu, claro, desejo um Estado que não oprime o seu povo, né? Pegando aqui um termo, um conceito, um entendimento vago de Estado, por princípio, pelo menos. Eu penso que o povo está justificado em buscar o que é melhor para si, né? A questão da soberania mesmo, de buscar o seu bem, o bem comum, e nesse sentido de lutar contra os seus opressores. Agora, talvez, tipo, seja até importante realmente entender como estamos definindo Estado aqui, porque, tipo... Eu posso intervir nisso rápido aqui? Porque eu queria falar isso, mas eu queria deixar o Malta falar. Não, pera lá. Não, o Eudaimonia falou que ia tratar de um assunto, cara, você tem que esperar ele terminar, depois você fala. Muito. Não vou demorar muito não, Daniela, vai ficar tudo bem. Tipo, o ponto aqui é o seguinte... Calma agora pra você tentar lembrar de onde eu peguei, de onde eu parei. Sim, diga que, tipo, a gente vai ter que definir como a gente tá colocando Estado aqui, porque eu mesmo cheguei a realçar antes, né, que eu apoio democracia direta, inclusive, que é até mais democrática do que a democracia representativa, né? Tipo, eu não sei se dá pra ter uma democracia direta no sentido puríssimo de não haver nenhum representante, mas, tipo, uma democracia muito mais direta do que hoje, eu acredito que é possível e desejável. Então, assim, realmente, eu tenho interesse nessa questão de acordos, né? Nessa questão de o povo podendo ali decidir o que está sendo feito naquele lugar. E, tipo, o ponto aqui é que, tipo, primeiro, né, que eu já começo do ponto de partida de que tem que haver essa atuação democrática. Eu não gosto da ideia de você ter um grupo específico de pessoas tendo muito poder sobre as decisões de uma região. Então, você tem uma família, ou então uma classe aristocrata que tem ali poder para definir os costumes e, tipo, eu não gosto disso. Eu gosto de ação popular, eu gosto de participação do povo. Então, tipo, já começa aí, né? O meu ponto. E eu gostaria de entender se você pensa que, tipo, isso também é uma coisa boa no sentido universal e que, tipo, quer dizer, eu acredito que você tem uma tendência a gostar disso, só que, tipo, você apoiaria regiões em que algumas pessoas específicas têm esse poder forte simplesmente porque elas são pessoas que, sei lá, chegaram ali primeiro? Ou você crê que as pessoas que estão ali naquele lugar estariam legitimadas em tomar o poder e instituir um regime democrático, por exemplo? O que você pensa a respeito disso? Até para entender como a gente está definindo Estado mesmo aqui. O Estado é um grupo de pessoas... Né? Oi? Até para entender como você está definindo Estado. O Estado é um grupo de pessoas que força pessoas que moram em determinado território a fazerem aquilo que não foi previamente pactuado.
quando você diz que é necessário o Estado mesmo no socialismo, então você está dizendo que nem numa sociedade sem... como eu posso classificar? Porque você se declara socialista de mercado, né? Então, assim, seria um grupo de pessoas que trabalham sem buscar o lucro próprio, mas seria o tipo de uma única empresa, é isso? É uma empresa só e todo Não, mundo... não. São cooperativas. Tipo, você teria, por exemplo, pensa no esquema de uma empresa hoje, só que pensa diferentes empresas, como a gente já tem hoje, só que sem patrão. Então você pensa em cooperativas, indivíduos, trabalhadores fazendo as empresas, né? Só que ainda são empresas diferentes e que podem competir entre si para ofertar os melhores produtos. Só que não tem mais extração de mais-valia mesmo, é basicamente isso. Tá. E você acha que essas cooperativas dependeriam de um grupo de pessoas que estivessem forçando elas a fazerem determinadas coisas? Eu penso que seria preciso um órgão governamental que poderia, por exemplo, decidir as ordens para as fronteiras. Então, aqui, vamos imaginar o Brasil mesmo. Você tem tráfico de madeira, né, no Amazonas. Aí esse órgão central poderia determinar: olha, vamos levar tanto de pessoas para aquela fronteira ali para proteger as fronteiras. Então, tipo, aí a gente precisa erguer, não sei, a gente precisa de helicópteros, a gente precisa financiar helicópteros para conseguir ver traficantes que possam estar entrando na Amazônia. Tipo, ok, então a gente vai precisar de a gente vai precisar instituir uma pequena taxa para os cidadãos, com aquele dinheiro que a gente obtido das taxas, a gente possa comprar esses helicópteros e tratar de ver esses traficantes que estão entrando no Amazonas. Então, tipo, seria basicamente esse tipo de coisa, sabe? Agora, eu não penso que esse Estado deveria intervir em absolutamente todo tipo de coisa, na verdade, não. Eu penso que ele deveria, tipo, intervir o menor possível, no sentido amplo da coisa Ou mesmo. eudemonia, mas espera lá, numa sociedade privada, você fala que teria que ser criado esse órgão central para fazer esse trabalho de impedir que os traficantes entrassem na floresta amazônica e que para isso eles teriam que cobrar uma taxa. E isso significaria um Estado, ou seja... A taxa seria para financiar qualquer que fosse a proteção, por exemplo. Vamos pensar no Estado que só faz segurança. Ele ainda teria que financiar essa segurança de alguma forma. Tá, Entende? mas... É tipo um condomínio. O condomínio, ele precisa de, tipo, ele precisa de paredes, muralhas, né? Ou algo assim, e, tipo... E ok, como ele vai financiar isso? Ele pode, então, colocar ali uma pequena taxa, tipo, ou simplesmente fazer isso... quem tá pagando o condomínio, né? Ele cobra mais das pessoas que estão ali no condomínio. Com esse dinheiro, acaba servindo para conseguir construir as paredes, as câmeras de segurança. Então, tipo, a gente acaba inevitavelmente... Não dá pra fugir das taxas, sabe? Não dá. A não ser que o Estado não queira nem bancar a segurança, podendo ser invadido por qualquer outra pessoa de fora. É basicamente Na isso. sociedade que eu defendo teria taxa sim, tá? Eu me surpreendo de você defender taxas no seu modelo. As taxas são plenamente legítimas, as taxas não são extorsões, são cobranças feitas para a prestação de serviços que foram contratados pelas pessoas que pagam, ou seja, é um pagamento que decorre de contrato, de acordo, isso não é roubo. E para impedir que alguém invadisse a floresta amazônica, bem, quando você fala de invasão, significa o quê? Que tem um dono ali que a pessoa não pode entrar, porque você fala de traficantes invadindo a floresta amazônica, eu vejo sentido no cenário atual. Eu penso que o povo brasileiro é o dono. Entende? Que tem apenas representantes que vão servir ali para dar conta desse grande território. Tipo, o povo brasileiro inteiro não seria capaz de tomar decisões ao mesmo tempo, né? Mais de 200 milhões de pessoas decidindo sobre uma única coisa, tipo, não tem nem sentido. Então a gente poderia instituir alguns representantes, mas, tipo, isso tudo, claro, o povo dando conta, o povo podendo tirar aqueles representantes dali, caso queira, esse tipo de coisa, sabe? Tá, mas por que a taxa tem que ser cobrada compulsoriamente sem um acordo prévio? Esse órgão de segurança não poderia simplesmente oferecer o serviço e ser sustentado com pagamentos acordados? Porque quando a gente fala de oferecer o serviço, tipo, no que consistiria isso exatamente? Porque, assim, isso é um pouco complicado,
a gente tem que até tipo, abordar o fator pragmático disso também, né? Como você pensa que as propriedades seriam instituídas num futuro Ancapistão? Bem, a forma legítima de instituirmos propriedade é exatamente adquirindo um bem de uma forma pacífica, seja mediante o nosso trabalho que foi misturado com aquela matéria-prima, tornando-a um produto, seja mediante compra ou doação de pessoas que tiveram também uma propriedade justificada, ou seja, adquiriram de modo pacífico. Por isso que eu estranhei muito quando você fala de traficantes invadindo a floresta amazônica, porque essa expressão tem todo o sentido no cenário atual, em que nós temos uma máfia cujo estatuto proíbe a venda de drogas. Então, quando você fala de traficantes, você já está se referindo a essas pessoas cuja atividade é proibida pela máfia estatal de uma forma muito pesada, né, a ponto de o traficante é visto como o pior ser que existe no mundo, mas traficante é apenas vendedor de drogas. Ele não é necessariamente uma pessoa violenta, ele só exerce uma atividade que o Estado proíbe porque ele quis proibir. Não tem uma justificativa lógica para você proibir a venda de Madeireiro? drogas. Pode ser madeireiro. Sei lá, imagina madeireiro. Ok, Tá melhor. botando fogo, se bobear, não sei. Tá, então uma É. pessoa. Ah, então aí é diferente. Uma pessoa, ela está entrando na floresta amazônica para causar uma coisa prejudicial para os seres humanos, que é a destruição da floresta. Não vamos nem falar dos animais não humanos, né? Vamos falar dos seres humanos mesmo. E é o que está acontecendo hoje, né? Nesse desgoverno bostanarista que faz vistas grossas para queimadas amazônicas e para mineração feita de uma forma irregular, porque apesar de o Estado ser ilegítimo, ele pelo menos não deixa o caldo transbordar, ou seja, ele coloca regras para o manejo dos recursos naturais. E o que está acontecendo na floresta amazônica é exatamente uma atividade anarcocapitalista no sentido de que alguns indivíduos se consideram legitimados para se apossar desses bens, derrubando florestas, destruindo os recursos naturais, fazendo uma mineração exploratória que polui rios, que destrói espécies, que desertifica regiões que não podem ser desertificadas porque fazem parte, né, do ecossistema que regula o clima, né, a nível de Brasil. Então, essas pessoas que a princípio estão fazendo uma atividade legítima, que vem da sua liberdade de querer produzir alguma coisa, elas estão exagerando, elas estão abusando do seu direito e prejudicando terceiros. Essas pessoas devem ser impedidas. O que diferencia esses madeireiros e esses mineradores atuais dos mafiosos estatais de 100, 150, 200 anos? Nada. O que essas pessoas estão fazendo hoje é exatamente o que a máfia estatal fazia há pouco tempo e só deixou de fazer depois que a iniciativa privada se conscientizou da importância da preservação ambiental. O conceito de desenvolvimento sustentável veio de indivíduos livres e não de burocratas. Cuidado, hein? É Lembra da exatamente. Vale, Eu por exemplo. pesquisei. Oi? Lembra da Vale, por exemplo. Eudemonia, o que eu estou dizendo é que quem começou a falar de desenvolvimento sustentável e começou a aplicar medidas para proteger o meio ambiente foi a iniciativa privada. A Vale é uma empresa que recebeu concessão da máfia estatal. A Vale recebeu contrato com um mafioso estatal para poder exercer a sua atividade. A Vale não é um bom exemplo para isso. É a mesma coisa que você citar os serviços de telefonia, que em geral são muito ruins, porque é um serviço concentrado na mão que não é nem meia dúzia, é na mão de alguns poucos empresários que têm eles têm a garantia do Estado de que não haverá concorrência. Então é muito difícil você. Também é um pouco difícil, que também é um pouco difícil pegar exemplos que não tem nem nada de corporativismo, né? Mas ok, entendi seu ponto. Só que, de qualquer forma, quero dizer, parece um pouco forte a declaração de que essa consciência ambiental veio estritamente de corporações privadas, porque, tipo, na verdade você já tinha cientistas, por exemplo, em um sentido geral mesmo, fossem em faculdade, em universidades ou trabalhando para empresas, tratando dessas questões. Eu não penso que tenha sido algo
como posso dizer, de origem única, entende? Cientistas não são mafiosos estatais. Calma, eu não sei. Eu tô tentando ver se eu entendi o seu ponto da maneira correta. É, ok, o Estado por si só, se você for pensar em termos de governantes, bem, eles não vão costumar saber de muitas coisas como ambientalismo, ou talvez, tipo, quer dizer, pelo menos não por princípio, né? Não antes de os outros informarem eles. Tipo, isso pra mim é uma coisa que realmente não tem muito por que discordar disso, sabe? Bem, é o seguinte, cara, eu não sei. Bem, eu queria rebater o que você falou com respeito à necessidade de um Estado para impedir que terceiros destruíssem a floresta amazônica. Não, não é necessário, tá? A iniciativa privada consegue fazer tudo que o Estado faz de bom de forma melhor ainda do que faz. Tipo, de que maneira ela se diferencia nesse caso? Porque, tipo, você vai ter um território, e você vai ter dentro desse território. é, Vamos lá, ok, eu mesmo posso imaginar, tipo, no socialismo de mercado, eu posso imaginar cooperativas sendo aqueles que, sei lá, constroem os helicópteros que o meu governo vai comprar para os helicópteros estarem lá no Amazonas vigiando os madeireiros. A questão aqui é que, tipo, ainda é o meu governo que está comprando dessas cooperativas livres. Então, eu quero entender uma coisa aqui: de que maneira esse governo se diferencia de um Estado que compra helicópteros da iniciativa privada, ou sei lá, do que quer que seja. Eu falei Tipo, para você que o Estado é um grupo de pessoas que força as outras a se comportarem de um modo que não foi previamente pactuado, ou seja, é um sistema de escravidão, é um sistema de exploração ilegítima. nessa questão de previamente pactuado, ok, e num socialismo de mercado, todas as pessoas teriam concordado, tipo, com aquilo ali, assim, não, na verdade, eu não vou citar o meu exemplo, né, porque o meu exemplo é o meu exemplo, eu vou citar o seu. É, tipo, pensando numa sociedade privada, não são todas as pessoas que vão estar concordando com aquilo, que está sendo instituído em um dado território, então, tipo, não vai ser pactualmente acordado com todos naquela região. E ainda assim, tipo, todos naquela região vão estar precisando bancar os helicópteros que aquela região vai estar usando para impedir madeireiros. Então, tipo, como o cenário é distinto? Eudaimonia, se as pessoas moram em determinado local e esse local possui regras que foram estabelecidas por um proprietário legítimo, ou seja, que recebeu esse local de uma forma pacífica e ofereceu um contrato com pessoas que vieram a morar no local ou que nasceram dentro do local e que tiveram a oportunidade de sair de lá desde que essas pessoas não tenham sido forçadas a fazer alguma coisa absurda, como eu falei para você, você está dentro da sua casa e você proíbe que a pessoa que não consegue sair de dentro da sua casa por não ter cadeira de rodas, sabe? Ela é uma pessoa paraplégica e você proíbe ela de respirar, por exemplo. Bem, nesse caso é uma exigência desarrazoada que não pode ser imposta e você está se comportando como uma pessoa que está fazendo uma imposição ilegítima, arbitrária, e essa pessoa tem o direito de agredir você e, se necessário, te matar para que ela consiga continuar viva e saia do local na medida do possível. Ela tem que fazer aquilo que ela puder para conseguir sair desse local, mesmo que seja gritando, pedindo ajuda de terceiros para arrombarem a porta. Se você está proibindo a pessoa de fazer uma oração ali dentro, isso já é uma exigência razoável, porque a realização de orações não é essencial para a manutenção da vida humana. E, do mesmo modo, em uma sociedade feita com base no acordo entre indivíduos, seja no modelo de cooperativa, seja no modelo de concorrência, a situação é exatamente a mesma. As pessoas nasceram ali dentro após a instituição daquela organização e elas vão pensar: bem, eu gosto dessas regras, essas regras estão impedindo que eu viva de um modo minimamente razoável. Se essas regras são muito pesadas, então isso aqui, sabe o que é? É um Estado. Isso aqui foi o que ocorreu com Jonestown, que no princípio era uma sociedade feita com base em acordo entre indivíduos e acabou virando uma ditadura. Virou um Estado da pior forma, que é o Estado totalitário. Tá? Se as regras não chegam a esse nível, tá? São regras mais amenas, então o indivíduo
das duas uma. Ou ele arruma um jeito de sair do local e ir para um território que tenha regras melhores, ou ele se conforma, tá? Nós não temos como garantir que todo indivíduo possa fazer um contrato com todas as regras que ele quer, do jeitinho que ele deseja. A vida é feita de escolhas e a gente tem que se mover dentro dos quadros possíveis. Não existe cenário perfeito, não existe um cenário bucólico, platônico, tá? Ninguém defende isso. Nenhuma pessoa séria vai defender uma coisa dessa. A vida é feita realmente de escolhas de cenários menos ruins, tá? E se alguém está invadindo a floresta amazônica para destruir ou para fazer uma mineração predatória, né? Essa pessoa está realmente fazendo algo que prejudica terceiros e ela pode sofrer resistência, tá? Nós precisamos de uma força de segurança que vá até o local e que impeça que essas pessoas façam essa atividade. O Estado faz isso hoje, ou deveria fazer, né? Porque nós temos um bosta com B maiúsculo, que é o nome dele, né? Bolsonaro, que é uma pessoa extremamente antiética, desumana e que permite que isso ocorra, tá? Mas o estatuto da organização criminosa oficial, né, chamada Constituição da República Federativa do Brasil, diz que o chefe do poder executivo deve zelar pela floresta amazônica e que o Estado tem que proteger a floresta amazônica. Do mesmo modo, numa sociedade feita com base em contrato, seria de se esperar que as pessoas também tivessem consciência da importância dos recursos naturais e tivessem forças de segurança para impedir a destruição desses mesmos recursos. Você me pergunta, isso é garantido? Isso é certo? Respondo novamente, já antecipo a sua pergunta e já respondo. Não, nada é certo. Assim como o Estado há pouquíssimo tempo também destruía, o Estado, durante o próprio regime militar, né? O Estado brasileiro praticou o genocídio indígena, isso já foi comprovado. Ele detonou a floresta amazônica, igualzinho o que a iniciativa privada faz hoje nesses focos de mineração ilegal e de desmatamento, tá? Certeza, então, com certeza. O então é Estado já isso. fez, sim. Então é isso. Então vamos lá. Eu peguei 2 pontos aqui que eu vou tratar com você, de todo o seu discurso. Mas já começo dizendo que sim, com certeza, o Estado esteve sim associado a mais práticas, e eu não pretendo negar isso, não. O Estado e a iniciativa privada, né? Tipo, são formas de instituição que ambas cometeram erros. Ambas praticaram coisas ruins no mundo. E o ponto aqui é que, tipo, eu só não penso que, tipo, isso seja necessariamente desmérito ou a um ao outro, né? A gente teria que elaborar isso um pouco mais pra gente poder, tipo, diferenciar isso porque assim, a gente pode imaginar que isso é um erro próprio a essas configurações ou são erros contingentes. Mas indo direto aos pontos que eu queria tratar com você, é que você disse que o Estado, tipo, ele seria ilegítimo, ou melhor, vamos começar pela outra via, de que o proprietário de uma cidade privada ele seria legítimo no uso do seu poder porque ele recebeu aquilo de maneira pacífica, ele, sei lá, construiu aquilo de maneira pacífica. Só que os governantes dos Estados-nação hoje também assim se deram. Quer dizer, eles não são aquelas pessoas que muito tempo atrás derramaram sangue para capturar aquelas terras. Aquelas pessoas estão mortas há muito tempo. E depois dessas pessoas vieram outras que, porventura, tinham posse daquelas terras. Tipo um cenário... Não vou nem fazer comparação. Vamos fazer isso de forma mais rápida. Simplesmente o caso de que aquelas terras calharam depois desse derramamento de sangue, tipo, séculos depois desse derramamento de sangue, as pessoas que nasceram ali já calhavam de estar com poder sobre aquele território. Essas pessoas novas, essas pessoas de 200, 300 anos depois, não cometeram elas próprias atrocidades. A menos que elas tenham, sei lá, realizado mais expansionismo. Aí ok, aí eu acho válido a gente criticar
a captura de território nova que elas estão fazendo, e eu penso que aquele território novo capturado deveria ser restituído, mas não o território delas que foi capturado há 300 anos atrás. E, tipo, se a gente for pensar na Alemanha nazista, por exemplo, é claro que a Alemanha nazista está fazendo algo horrível ao se expandir na Europa. Por outro lado, a gente não pode dizer que a Alemanha de, sei lá, a República de 1920, a gente não pode dizer que aquelas terras ali, elas teriam que ser restituídas a alguém. Tipo, não, as pessoas a quem deveriam ser restituídas estão mortas há muito tempo, sabe? Tipo, e as pessoas que roubaram, né, também estão mortas. O que tem agora são só pessoas, né, novas que, porventura, estão naquele território. Então, assim, você dizendo que os donos dessas cidades privadas estariam legitimados porque eles não capturaram aquelas terras, né? Eles simplesmente tiveram um acordo para ter aquelas terras. Ok, as pessoas nos Estados-nação hoje também receberam essas terras pacificamente. Elas não são as pessoas de muito tempo atrás. E agora, indo para o segundo ponto, é que, tipo, você admite que a gente não pode imaginar um cenário bucólico em que tudo ocorre da maneira esperada. Só que continua a ser verdade que, para aqueles jovens que estão nesses territórios, bem, eles não acordaram as regras sobre as quais estão sendo impostas. Tipo, as regras que estão sendo impostas a eles não foram regras que eles foram lá, assinaram no papel que eles iriam aceitar, tipo, estar de boa com isso. Então, é claro, é pragmático que a gente tenha que colocar crianças, adolescentes e jovens adultos sobre regras de uma região. É pragmático, eu concordo que isso é necessário. Agora, se a gente for analisar a estrutura do que está sendo feito, isso me parece ser um tipo de coerção que não consistiu em acordo, sabe? É simplesmente isso. E esses são meus pontos mesmo. Eu lembro claramente do fim. Agora, o que você está falando lá no início? Que você falou que os chefes de Estado atuais não exerceram Não foram eles que violência. capturaram as terras. Não foram eles que exerceram o derramamento de sangue. E não há ninguém a quem restituir, tipo, Isso. realisticamente. As pessoas que deveriam ser restituídas já estão mortas há muito tempo. Exato, exato. Isso justifica que eles se comportem como donos das pessoas que moram nesses territórios que foram conquistados à força nos séculos passados? Donos das pessoas é uma coisa muito forte. O que eu posso dizer é o seguinte: eles agora têm posse dessas terras, e o que eu penso que legitima eles continuarem ou não com a posse dessas terras é simplesmente se estão atendendo ou não ao bem comum. E bem, a gente agora está elegendo esse representante, né? Não são representantes que estão ficando no poder, somos nós que estamos decidindo se eles entram ou não. Então, tipo, ok. E se chegar porventura um momento em que os representantes que a gente está elegendo atentarem contra a vontade popular, ok, eu penso que a gente tem que tirar eles. E se a gente está num sistema que está continuamente atentando contra a vontade popular, eu penso que a gente tem que lutar contra esse sistema. Isso eu penso. O que você está falando não é verdadeiro. Isso aí faz parte de uma propaganda com a qual o Estado lava a nossa mente desde cedo para que a gente acredite que nós vivemos em um sistema em que nós escolhemos pessoas para nos representar. Mas isso é uma propaganda, na verdade. O que ocorre de fato é que um grupo de pessoas invadiu esse local, matou um monte de gente, roubou, resolveu ficar, e aí criaram um sistema de roubo perpétuo, só que agora é um roubo a prestações, e você pode escolher entre pagar pacificamente ou resistir e ser morto. E você vai ser tão iludido que você vai ter de 4 em 4 anos a oportunidade de eleger uma pessoa que vai chefiar essa máquina de roubo. E esse sistema não foi previamente escolhido por você. É um sistema imposto, tá? Você vai ter que pagar por isso, ou seja, o seu dinheiro vai ser tirado, o que implica em um grande desperdício, porque como o Estado não é um ente que busca o lucro, ele está garantido pelo próprio fato de ele ter o domínio das armas. O Estado se garante, o Estado não vai cair, ele vai continuar existindo mesmo que ele preste um serviço ruim. E se o serviço for ruim, é uma ótima oportunidade para ele se fortalecer ainda mais. Por quê? Nas próximas eleições, vai aparecer alguém fazendo uma promessa mirabolante para melhorar o serviço do Estado. E isso é um ciclo vicioso.
é uma coisa que se retroalimenta, é um sistema de puro estelionato, em que você é Sim, induzido. ditadura da burguesia, eu concordo. Tem que derrubar Então, esse sistema. tem que derrubar esse sistema, ok, então Mas tudo assim, bem. só que você entendeu o ponto de partida e a maneira que eu gradualmente evoluí para esse ponto, o caminho que eu tomei foi distinto, tipo, é o ponto de que, tipo, realmente eles podem estar praticando estelionato contra o povo, só que eles realmente receberam esses territórios de maneira pacífica. Essas pessoas, elas não são as pessoas que outrora realizaram o derramamento de sangue, não. São pessoas que, tipo, as fronteiras agora não estamos defendendo expansionismo de nenhum tipo. Embora o Brasil ele ainda invada, você ainda tem algumas, tipo, algumas invasões de terras indígenas no Brasil hoje, e isso é um crime, isso não deveria ocorrer. Mas, tipo, fora isso, se a gente for pensar em expansionismo de maneira geral, a gente não tá fazendo isso, e se tivesse eu estaria condenando. Então, assim, eu não penso que os nossos representantes não tenham recebido essas terras de maneira pacífica. O que eu penso é que, ainda que tenham recebido a terra de maneira pacífica, estão atentando contra o bem comum, estão atentando contra o que seriam os melhores interesses do povo, né? Ao menos se o povo já tivesse conhecimento exato do que estão fazendo contra ele. E mesmo não tendo conhecimento exato, o povo reclama, na verdade, né? Eu deveria. Ninguém gosta, Cara, ninguém gosta do fato de que juiz e deputado recebe 30 mil reais ou coisa desse tipo. O que eu tô falando mesmo é que, tipo, ok, ainda não receberam essas terras de forma não pacífica. Foi de forma pacífica. E vamos derrubar eles porque ainda estão atentando contra a vontade popular. O meu argumento é distinto, sabe? É basicamente isso. tá, mas não interessa se eles receberam de um modo pacífico. Porque assim, a violência pode ser dada por várias formas. Existe aquela forma mais explícita, que foi o que os europeus fizeram pouco depois de chegarem ao Brasil, realmente, tá? Foi na força da bala. E existe uma outra violência, porque pense como que o prefeito da sua cidade recebeu a posse para exercer o poder que ele exerce, né? Como que ele conseguiu isso, né? Ora, foi em cima de um sistema de violência, sim, porque precisou haver um pagamento de impostos para que existisse o prédio da prefeitura, para que a gente tivesse o próprio sistema de justiça eleitoral que deu para ele o diploma. Esse sistema é montado em cima de dinheiro arrancado de pessoas que nunca concordaram com isso. As pessoas tiveram que pagar querendo ou não, porque se elas existissem, em última análise, o Estado iria atrás do carro, da casa, e se essas pessoas realmente, Cidade privada não. se essas pessoas buscassem se defender, elas seriam mortas se elas resistissem com armas. Em uma Na cidade sociedade privada, não. em uma sociedade privada, a cobrança seria feita com base em um contrato, como eu já falei. E se as pessoas aceitassem viver nesse local, ou se elas não tivessem condições de sair do local e as regras impostas sobre elas, né, no caso concreto, por elas terem nascido ali dentro, por exemplo, né, é uma pessoa que já nasceu ali, não tem condições econômicas para sair do local, mas se as regras que vigoram nesse território são regras razoáveis, e aí a gente tem uma margem de subjetividade para definir o que é razoável ou não, como eu falei, regra com respeito à liberdade religiosa. Para mim, é legítimo. Você proíbe o exercício de culto religioso ali dentro ou você restringe. A pessoa não pode reclamar, porque não é necessário para a vida humana que haja a prática religiosa. Se ela considera isso fundamental, ela tem que fazer o mesmo que as pessoas fizeram para o Estado poder admitir a liberdade religiosa. Tem que protestar, entendeu? Tem que conscientizar as Eu outras poderia pessoas aplicar isso disso. porque você está criticando. Eu poderia dizer que não é necessária a vida humana que essa pessoa aqui ou ali não pague um pouquinho a mais de taxa. E tipo, novamente, de que se ela não quiser isso, ela pode apenas sair do país. E, ok, tipo, se ela não tiver condições de sair do país, ela vai ter que se contentar e vai ter que fazer protestos ou manifestações de algum tipo semelhante. Eu posso dizer a mesma coisa em relação ao Estado que você está criticando. Não parece haver uma diferença fundamental. A diferença é que você não vê que o chefe estatal ele não tem nenhuma legitimidade pelo fato de ele ter recebido o poder de modo aparentemente pacífico. Não, não, não.
esse poder que ele exerce vem de uma violência, é um poder injustificável. Daqui pra Mas aí frente, tudo vem de violência. Tudo no mundo vem de violência nesse caso. Porque, tipo, tudo que ocorre no mundo hoje segue uma cadeia causal de violência no passado. E aí já era, pô. não é demonia, mas nem tudo está sustentado na violência no presente, entendeu? A nossa relação aqui só existe porque houve a violência ali atrás dos portugueses em relação aos índios, etc, etc, etc. Todos esses séculos nós tivemos um ciclo de violência que resultou na nossa existência, nós enquanto indivíduos, e resultou nesse momento presente agora, aqui no Discord. Se não houvesse ocorrido a Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente nós não teríamos essa internet que nós temos aqui, tá? Agora, o que eu estou falando é de uma relação de causa e efeito. O prefeito de qualquer cidade, no momento que ele se senta naquele local, quando ele abre a conta bancária dele e vê o dinheiro caindo por parte da prefeitura, ele sabe, isso não é legítimo, ou ele deveria saber, né? Eu não tenho nenhuma legitimidade para forçar as pessoas a fazer nada. Isso aqui está errado e não tem justificativa para continuar. Ah, mas ele está fazendo aquilo que é o bem comum. Muito pelo contrário, cara. Ele está perpetuando um prejuízo. Ele está forçando as pessoas. Ele está mantendo as pessoas nesse sistema de gado, de escravidão. Como que isso é bem comum? Bem comum é o prefeito falar, pessoal, é o seguinte, sabe o IPTU, sabe o ISS, sabe o ITR, sabe as taxas que são cobradas para você abrir seu negócio? É o seguinte, daqui para frente, seu dinheiro é seu. Cada um agora vai se associar, cada um constitui a sua empresa para prestar o serviço de segurança, de saúde. Vocês vão fazer o que vocês quiserem das suas vidas e a prefeitura não vai mais cobrar nada. Agora nós vamos oferecer o serviço. A gente vai competir com a iniciativa privada, ou seja, a prefeitura vai deixar de ser um estado, né? Isso sim é promover o bem comum. O que o prefeito faz é o contrário. Ele perpetua uma lavagem cerebral para falar que o Estado é necessário e que sem o Estado a sociedade se desmancharia em um morticínio, o que é uma falácia. Isso não é verdade. O que você parece estar criticando aqui é muito mais um problema de conhecimento do que algo necessariamente tipo de ruim ou de contraditório. De contraditório é uma palavra melhor, tipo, uma expressão melhor. Ou algo de contraditório nesse sistema, porque, tipo, eu poderia também estar imaginando em uma cidade privada algum ator específico, agente aqui, né, agente social que eu tô querendo dizer, fazendo alguma coisa que, em última análise, fosse ruim pro povo. E aí, tipo, poderia ter esse mesmo tipo de crítica, mas isso me parece um problema de conhecimento, e não um problema próprio à estrutura do que está sendo colocado aqui. Cara, eu não entendi nada. Você tá falando que falta conhecimento sobre o que exatamente? Não, é que a crítica que você está fazendo, de, tipo, ela parece seguir por uma via de que, nossa, veja como esse agente aqui específico está fazendo algo ruim. Logo, o sistema é ruim. Sendo que, assim, agentes ruins poderiam estar fazendo coisas ruins em diferentes sistemas. Isso não parece um problema Eudermonia, qual é a coisa ruim que eu descrevi? A coisa ruim seria você ter esse prefeito monopolizando um serviço e impedindo o surgimento de outros. Isso foi o que eu entendi. Tá. Qual estado do mundo não é monopolista? Porque, tipo, em uma cidade privada isso também poderia ocorrer. Você poderia ter um legislador em uma dada cidade privada determinando que apenas essa corporação aqui pode fazer tal produto. Você poderia ter isso em uma cidade privada. Sim. E, tipo, tá. O corporativismo literalmente seria possível, se eu pensar dessa maneira. Entende? Ok. Numa sociedade privada, o dono poderia dizer que a segurança seria prestada só pela empresa dele. Ele mesmo faria o serviço de segurança e se alguém quisesse se unir para fazer uma segurança de bairro, essa pessoa seria expulsa do local. Isso seria uma regra legítima. Ninguém tem o direito fundamental de se associar para formar uma empresa de segurança. Se ele está dentro de um local com regras que foram combinadas com uma pessoa que exerce um poder legítimo porque recebeu esse local de modo pacífico, essa pessoa tem que se submeter e tem que aceitar a duras, mesmo que a contragosto, essa regra, tá?
Porque é como eu falei, Eudemonia, a gente tem que ver se o proprietário recebeu pacificamente, e eu mostrei que o prefeito não recebeu pacificamente, ainda que o prefeito não tenha Não. pegado em armas. Eudemonia, eu te expliquei, Foi- cara. Então eu não entendi. Tipo, Cara, porque o assim. prefeito não pegou em armas, ele não matou ninguém. Porém, para que esse sistema de votação existisse, para que o próprio sistema de Estado existisse, tanto o judiciário como o executivo, que permitiram que houvesse a posse do prefeito, esse sistema está alicerçado no pagamento de impostos que foram feitos sem o consentimento. Até porque se houvesse consentimento não seria imposto, seria uma taxa, uma mensalidade, né? Por alguém que quis prestar um serviço para as pessoas. Mas não, as pessoas tiveram que se submeter a isso, elas pagaram, querendo ou não, elas tiveram que pagar esse dinheiro mediante o IPTU, mediante o ICMS, vários meios, diretos e indiretos, o dinheiro delas foi tirado para alimentar toda essa estrutura estatal a nível municipal, estadual e federal, para que houvesse esse escalonamento de cargos, incluindo o cargo do prefeito, de modo que, ainda que o prefeito pessoalmente não tenha sido violento, ele está se aproveitando de uma violência contínua contra as pessoas. E Violência é quando ele. cobrança de taxas? Oi? A violência é a cobrança de taxas? Não, a violência é a cobrança de valores que não foram previamente pactuados. Mas calma aí. Como Ah. assim, previamente pactuados? Porque, novamente, isso parece ser um problema de todos os cenários que estamos falando aqui. Você está falando de um sistema que é o nosso, né? Que, tipo, há a instituição de taxas, mesmo assim, todo mundo concordar, mas você também tem, numa cidade privada, a emissão de taxas sem todo mundo concordar. Olha. Apesar de que tipo, eu concedo que, em ambos os casos, se essa emissão de taxas for uma coisa que praticamente ninguém na sociedade concorda, em ambos os casos eu acho correto derrubar o governo para conseguir dar fim a isso. Tipo, isso aí eu não nego, não, tá? Eu tô Tanto vendo. no nosso governo atual quanto nessa cidade privada. Eu tô vendo que nós estamos andando em círculos, ô eudaimonia. Eu não sei exatamente qual que é a causa disso, tá? Porque realmente a gente sempre tá voltando no mesmo ponto e volta de novo, e volta, e volta, e volta. Eu acho bom eu tentar falar por um outro exemplo, eu dar um outro exemplo para ver se clarifica qual que é a diferença entre uma sociedade voluntária, com base em contrato, que vive de taxas, cujo não pagamento resulta assim numa violência contra os não pagadores, e uma sociedade governada por uma máfia que pratica extorsão, cujo não pagamento resulta em coerção, tá? Eu vou só provar uma coisa, tipo, o que você acha de a gente tentar fazer isso outra hora? Porque, tipo, Tá bom. eu acho que eu vou me ocupar aqui, mas assim, você tá com o argumento na sua cabeça, não tá? Uhum. Guarda esse argumento. E, Tá tipo, bom. eu mesmo vou até você em outro momento e Tá eu bom. te peço. Tá bom, então falou. Até mais, Rafa. Até. Até mais aí, gente. E foi bom papo, realmente só me ocupei aqui. Vou ter que me ocupar. Até mais. Ok, até. O Rafael gravou Sim, o bate-papo. sim. Postar no canal, né? Talvez, eu ando tão sem tempo, tenho toneladas de coisas pra postar, cara.